Bom, sejam muito bem-vindos à programação da Fundação Vanzolini na Casa Cor São Paulo 2025. É um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse belíssimo espaço, no Parque da Água Branca, para refletirmos juntos sobre os caminhos da sustentabilidade, inovação e conscientização ambiental na arquitetura e no design. Meu nome é Bruno Casagrande, eu sou da Fundação Vanzolini e eu vou acompanhá-los nessa tarde. Esta é a segunda das 3 palestras promovidas pela Fundação Vanzolini, aqui na Casa Cor, sobre o impacto ambiental. E no próximo dia 26, o foco será em energia, eficiência energética, redução de emissões e arquitetura como protagonista em um mundo de colapso. Hoje temos o prazer de apresentar palestras de EPD em foco em transparência, sustentabilidade na arquitetura e no design. Um tema fundamental para que possamos e repensamos a forma com que escolhemos materiais, comunicamos os impactos e tomamos decisões mais conscientes em nossos projetos. Lembrando que esse evento está sendo gravado e em breve o conteúdo estará disponível na nossa página fundaçãovanzolini.org.br e no nosso canal do YouTube. E agora convidamos a todos para assistir um vídeo institucional da Fundação Vanzolini. Você já ouviu falar da certificação Aqua HQE? Ela representa uma nova forma de construir no Brasil, com sustentabilidade, qualidade de vida e inovação no centro de tudo. Desenvolvida a partir da certificação francesa HQE, a Aqua HQE foi adaptada à realidade brasileira pela Fundação Vanzolini. Fundação criada e gerida por professores da Escola Politécnica da USP. Aplicável a edificações residenciais e comerciais, infraestruturas e planejamentos urbanos, a certificação avalia 4 compromissos essenciais: qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, desempenho econômico e gestão e governança. Uma trajetória sólida e em constante evolução. Desde a criação da Associação Qualitel, na França, em 1974, passando pela chegada da certificação Aqua ao Brasil em 2008, com foco inicial em edifícios não residenciais e a expansão para o setor residencial em 2010. Em 2014, nasceu a segunda geração do Aqua HQE, que trouxe avanços técnicos e alinhamento internacional. E em 2021, a certificação se adaptou aos requisitos do Banco Mundial. Agora, em 2024, uma nova geração de referenciais marca o presente, mais moderna, conectada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e pronta para os desafios da construção sustentável no Brasil. A versão de 2024 apresenta 5 documentos inéditos, com diretrizes para gestão, avaliação e desempenho de edifícios residenciais. São mais de 70 referências técnicas brasileiras, tornando o modelo ainda mais adequado à nossa realidade. Os benefícios da certificação são múltiplos. Para empreendedores, valorização do imóvel, reconhecimento internacional e diferenciação no mercado. Para usuários, mais conforto, saúde, economia de água e energia. E para a sociedade, menos impacto ambiental e mais cidades sustentáveis. O processo é transparente e técnico. Começa com a autoavaliação, segue com auditorias presenciais na Fundação Vanzolini e, ao final, os empreendimentos que atendem aos critérios recebem os selos Aqua e HQE. A certificação Aqua HQE é um compromisso com o futuro, com a cidade, com o planeta, com as pessoas. Acesse vanzolini.org.br e conheça mais sobre esta jornada em busca da sustentabilidade. Bem, agora para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial desse segundo dia, gostaria de chamar o professor Dr. Fernando Tobal Bersanetti, que é o executivo sênior da unidade de certificação da Fundação Vanzolini. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde. Agradeço a organização do evento, o espaço. Para quem não conhece a Fundação tem quase 60 anos. É a primeira
fundação criada dentro da Universidade de São Paulo, é a mais antiga da Universidade de São Paulo, foi criada em 1967. Temos 58 anos, ela é mais antiga do que eu, obviamente. Eu sou docente da Escola Politécnica, da Engenharia de Produção. A fundação é administrada por mim e pelos meus colegas do departamento. Talvez vocês conheçam a fundação pelas normas ISO, né? Ou seja, o professor Joaquim, que é meu antecessor, trouxe a ISO 9001 para o Brasil no final dos anos 80, começo dos anos 90. É a primeira certificadora da América Latina. E a gente entrou nesse mundo digamos assim, da sustentabilidade há pelo menos 30 anos, quando a gente começou a fazer a ISO 14001. Tá? Ou seja, o assunto sustentabilidade no mundo ele é extremamente já consolidado, eu diria. E a gente entrou ultimamente aí na moda do tal do ESG, que muita coisa também é meio distorcido. Então, um dos temas importantes da palestra de hoje é falar da comunicação da sustentabilidade. O pessoal fala de ESG como se ESG fosse, digamos, o elixir para todos os problemas atuais da humanidade, das empresas, mas tem uma relação muito forte com a questão de mercado financeiro e com ações e assim por diante. Só que a preocupação de quem fala de ESG é só com o E, só com o ambiental, e todo mundo esquece, né, digamos assim, o S e o G. Vamos falar do E, o environmental, aí, o ambiental, e o resto fica para depois. A Fundação tem produto para as 3 letrinhas. Existem normas globais, certificações internacionais para o E, para o S, que é o social, e para a governança, que é o G. A governança é meio complicado, né? Ou seja, acho que eu não contaria, talvez, os meus pés, as minhas mãos, de organizações certificadas de verdade no G no Brasil ainda. Tá? É uma realidade nossa. Falar de compliance é uma coisa complicada nesse país, mas não é só aqui não, gente. Eu acabei de voltar da ICANNET, que é a rede mundial de certificadoras. É um problema global, não é só nosso. Tá? As 2 palestras de hoje, uma vai tratar dessa questão da comunicação. É uma dificuldade. Como é que a gente comunica para o cliente do nosso cliente, que é quem compra, eventualmente, uma unidade habitacional, por exemplo, o que ela está comprando de sustentabilidade ali. Então, é um dos temas importantíssimos. E é uma dificuldade nossa de comunicar e de vender isso para os nossos clientes. E depois o João vai falar de ACV, que tem a ver um pouquinho com o quê? O ciclo de vida das coisas, ou seja, quanto tempo, qual o custo-benefício, como é que a gente retorna esses equipamentos e materiais, ou reusa, não sei, a gente tem que definir o que a gente vai fazer. Então, é um dia importante. Então, aproveitem e, ao final, a gente vai ter aí um período de discussão. Então, vou passar a palavra diretamente, devolvo para o Bruno, e o Bruno passa para o Felipe, que vai falar da parte do EPD, né, mas que, na verdade, é a comunicação, como é que a gente comunica para o mercado a sustentabilidade. Tá? Bem-vindos novamente e aproveitem, e o que precisar, a gente está aqui ao final para tirar dúvida e trocar cartões para quem estiver interessado. Um abraço a todos e aproveitem. Obrigado, professor Fernando. Bem, para começar a nossa programação, gostaria de convidar o engenheiro Felipe Queiroz Coelho, que é o assessor de certificações sustentáveis da Fundação Vanzolini e gerente de EPD. Ele vai abordar o papel das declarações ambientais e de produtos como comunicação sustentável clara e eficiente. Felipe, é com você. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal, por estarem aqui. Sim, obrigado. Diz o Bruno que eu tenho que apontar para o bar para mudar. Deve ser. Vamos testar. É isso mesmo. O que você precisa saber sobre EPDs e comunicação ambiental, né? Então, quando eu estava pensando nessa palestra por 30 minutos, fiquei imaginando, puxa, como falar, o que colocar, né? Até eu gosto de uma frase do Voltaire, que ele fala assim, estou escrevendo essa frase comprida porque não tive tempo de escrever uma curta. Porque, às vezes, falar menos é mais difícil que falar mais, né? Então, eu pensei que, nessa palestra, a gente podia provocar um pouquinho, podia todo mundo meditar sobre a comunicação da sustentabilidade, né? Que é algo que está bem em pauta hoje nos assuntos.
E a gente meditar nisso. Também procurar passar algumas informações, algumas dicas de onde vocês procurarem. Mas quem quiser saber mais, se aprofundar, para ficar à vontade, né? Então, vou dar algumas dicas para vocês. Bom, esse slide aqui é só para eu não esquecer também de uma coisa. Já fica a primeira dica, né? A Vanzolini tem gerado vários conteúdos bem legais na parte de sustentabilidade. Então, acho que vale a pena vocês seguirem a gente nas redes sociais. Também tem o canal do YouTube da Vanzolini. Tem uma coisa bem legal, que é o VanzoliniCast. É tipo um videocast com entrevistas e tudo mais. A gente já falou sobre ESG, já falou sobre o Aqua. Vai sair um bom também agora, em breve. Assinem o canal que você vai receber a notificação de quando sair, que vai falar justamente sobre greenwashing e comunicação de sustentabilidade. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E só tem gente bonita lá no VanzoliniCast. Bom, eu comecei com essa imagem aqui. E eu coloquei uma luminária, né, um produto. Então, vira e mexe, a gente está querendo vender alguma coisa, né? Mas quando eu falar produto nessa palestra, entenda-se produto ou serviço. Então, em algum momento na nossa vida, a gente quis vender alguma coisa, mesmo que seja um serviço prestado ou talvez um produto. Aí eu coloquei uma luminária para não ser tão abstrato, né? Para eu colocar no slide. E aí a gente tem a nossa marca e a outra marca, ou talvez várias outras marcas. O que faz uma pessoa, às vezes, escolher a minha marca, o meu serviço, em relação ao outro? E que, às vezes, acontece isso aqui. Não. Ih, a pessoa escolhe a outra marca, né? Mas o que faz a pessoa escolher uma coisa ou outra? Quando a gente está escolhendo alguma coisa, a gente pensa, bom, no preço, né, claro. Mas também pensa no desempenho, né? Que também tem um pouco a ver com o preço. Às vezes a gente pensa assim, tem até uma propaganda numa pilha, né, que dura mais. Ela não é mais barato, mas se você comprar ela, vai sair mais barato no final das contas, né? Então, a gente pensa no desempenho, pensa no design, por isso que eu coloquei até uma luminária. Às vezes fala assim, essa é barata, é boa, mas acho ela meio feia, né? Acho que eu vou comprar outra. E também, às vezes, marca, né? Eu gosto dessa marca, eu sempre comprei, nunca dá errado, sempre deu tudo certo comigo, é legal, vou continuar com ela. Então, tem essa fidelidade na marca. Então, nessa palestra, pense na sua situação, vendendo um serviço, vendendo um produto, mas também pensa no outro lado, né? Eu acho que, como a gente está falando de sustentabilidade, tem também um apelo da sociedade. E quando você está comprando alguma coisa? Então, pensa você também do lado dessa pessoa aqui, né? Você está escolhendo comprar um material ou contratar um serviço. Como você faz isso? Porque hoje tem surgido uma demanda sobre comunicar a sustentabilidade, e atributos da sustentabilidade são hoje um diferencial na escolha de um produto ou um serviço. E aí, assim, a gente divide em disciplinas, né? Tipo, desempenho, sustentabilidade, tal, mas elas estão tudo relacionadas também, não é? Porque você pode, por exemplo, desenvolver um produto, até o João Marcelo vai falar sobre avaliação do ciclo de vida, e aí você consegue minimizar o impacto ambiental e também fazer uma escolha, talvez você descubra uma matéria-prima, um produto, alguma coisa que você vai utilizar que, na verdade, isso é até mais barato. Então, você pode ter uma economia aí, você pode ter uma melhora de desempenho, pode aumentar a vida útil, então você consegue trabalhar tudo está relacionado aqui, né, a sustentabilidade. Mas hoje a gente vai focar basicamente nisso, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Claro que, para comunicar a sustentabilidade, precisa ser feito de uma maneira correta. E isso que é o difícil, né? Então, por isso que eu coloquei um caso real aqui. Eu não pus o nome da marca, ainda bem. O que aconteceu? Um caso real de comunicação e que falhou essa comunicação. Uma das maiores empresas de bebida do mundo, se não a maior, não sei, não vou falar. O que ela fez? Ela tinha, aliás, isso foi na Europa, mas se você olhar algumas garrafinhas que ela vende aqui no Brasil também, você vai encontrar essa mesma alegação. Tem uma alegação assim, 100% reciclável ou feito com plástico reciclado. Aqui é uma imagem que eu gerei para vocês terem uma ideia, lógico que não é bem assim, né? Mas para destacar aqui essas alegações. Qual foi o problema? O rótulo e a tampa, então essa parte, nesse exemplo verde, né? A verdinha, o rótulo e a tampinha, eles não eram recicláveis. E aí, que mais?
50% das garrafas não eram recicladas de fato. E isso é uma coisa interessante, porque às vezes você fala assim, mas pode reciclar infinitamente. Mas tem infraestrutura para isso? Então, uma das questões e que o processo começou em 2023, nesse caso, é que, tudo bem, você pode até reciclar, existe esse potencial, porém, não tem infraestrutura. Então, não adianta nada. Né? E aí, claro, o design, a linguagem reforçava isso. O que aconteceu? Isso foi o mês passado. Essa grande empresa fez um comunicado oficial que eles vão ter que trocar todas as embalagens. Então, vai ter que trocar tudo e melhorar essa comunicação da sustentabilidade. Então, assim, greenwashing é uma coisa que está aí, a gente tem que tomar cuidado em como comunicar. Porém, existe uma outra questão, que é o... Já ouviu falar no greenwashing? Quer dizer, é o oposto. As empresas falam assim, então é tão difícil comunicar sustentabilidade, eu não vou falar nada. É o silêncio sustentável. O que também é ruim, né? Então, como encontrar esse equilíbrio entre não cometer o greenwashing, por um lado, mas, por outro lado, não fazer o greenwashing, que propositalmente você não fala nada sobre sustentabilidade. Então, acho que o próximo slide, eu vou voltar nele algumas vezes na minha palestra. Eu acho que é o mais importante. Se você conseguir... Eu acho que dessa distância você... Hoje em dia os celulares são bons, né? Consegue pegar o QR Code e achar. É um guia. É um guia da ONU que ele dá algumas dicas para nós de 5 princípios fundamentais. A gente vai falar um pouquinho deles agora, né? Essa é a fonte, essa diretriz para fornecer informações de sustentabilidade de produtos. São 5 princípios e você tem que seguir os 5. Mas eu posso seguir 3? Não. 4? Não. Tem que ser 5. Não. 5. Então... Primeiro, confiabilidade. Precisa ter informações confiáveis. E como você faz isso? Em vez de você falar assim, eu sou bonito, alguém tem que falar para você que você é bonito, né? Se eu falar é fácil, né? Minha mãe falar também é fácil. Segunda parte, né? Minha mãe falou que eu sou bonito. Bom, tudo bem. Mas a confiabilidade tem um pouquinho essa questão. Alguma entidade de terceira parte que fez e mostrou que aquela informação é real. Depois, relevância. Ficar destacando um monte de coisa que é irrelevante, né? Tem o famoso o CFC, né, de aerosóis, né, de desodorante, não contém. Mas é obrigado, por lei, que você não tenha. Então, por que você não vai além e seja relevante? Pensando no exemplo de aerosol, a gente não faz testes com animais. E aí volta na relevância, na confiabilidade, tem um selo sobre isso e coloca e comunica a sustentabilidade. Né? Terceiro passo, clareza. Seja claro no que você está falando. Greenwashing, ele também é ser genérico. Né? Carinho com o meio ambiente. Produto sustentável. O que isso quer dizer? Né? Então, seja específico. E tem uma outra coisa também. Foque no produto. Às vezes, as pessoas usam assim, esse produto tem selo verde. Aí o consumidor, o comprador pensa assim, e daí? Né? O que isso quer dizer? Então, explique por quê. Então, fala assim, olha, esse produto ele tem conteúdo reciclado, assim assado, tem a questão da logística reversa, tal. E, por isso, ainda mais, a gente tem um selo que confirma isso. Isso é muito importante. Você foque no produto, não foque em outras coisas. Isso, a clareza, ela ajuda bastante. E a transparência... Tem surgido muitas metodologias hoje que é uma caixinha preta. É legal, bonito, é um software, você entra, digita, tal, sai, cospe um negócio. Aí cuspiu um negócio. E daí? Que metodologia? Quem que fez? De onde saiu? Tem até o professor Gil Andere, né, da Poli, ele é especialista em avaliação do ciclo de vida, ele até brincava que falava com o pessoal, os alunos de mestrado, saiu um resultado da avaliação do ciclo de vida, negócio tudo errado, assim, né? Aí ele falava... Mas o que é isso? Aí o aluno falava assim, não sei, foi o software que saiu. Então, aí ele falava assim, então chama o software para me explicar o que aconteceu, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. A transparência, eu tenho que saber a metodologia e tudo mais. E a acessibilidade, quer dizer, existem aqueles que são curiosos, então deixa aquela pessoa que quer saber mais. Então, por exemplo, coloca um QR Code na embalagem, então você fala assim, esse produto é 100%, sei lá, existe um programa de logística reversa, saiba mais, hein? Né? Isso é uma coisa interessante também. Ajude aquela pessoa que quer saber mais a saber mais. Então, como as EPDs podem ajudar na comunicação? Bom, antes disso, só para a gente nivelar, o que é EPD, né? Então, vou só mostrar aqui o que são EPDs.
porque é sigla, né? EPD ou DAP são declarações ambientais de produto. Então, elas são uma ferramenta que fornece dados ambientais quantificados com base na avaliação do ciclo de vida. Não confunda a CV com EPD. A CV é uma ferramenta, na minha opinião, a mais poderosa disponível hoje para a gente fazer uma avaliação de impacto ambiental. Tem dados sensíveis das empresas. A EPD é uma forma de comunicar isso. Então, é um dado público que você mostra para as outras pessoas. Eu sempre dou esse exemplo, vou continuar sempre dando esse exemplo, e eu acho que é o jeito que eu entendi. EPD é como se fosse uma informação nutricional de alimento. Então, quando você olha o alimento, você vê que tem caloria, tem proteína, tem vitamina, e tem também os ingredientes, que minha esposa sempre pede para eu ler isso. Estou lá no mercado, aí ela fala, quais os ingredientes da bolacha? Eu vou lá, leio, ela fala, não, esse não. Mas é esse que eu queria, do gostoso. Não, compro outro. Então, é isso. A gente lê hoje isso, né? Então, as EPDs é a mesma coisa, só que ela fala sobre impactos ambientais. Então, fala sobre carbono, sobre energia, sobre água e assim por diante. Claro, verificado por terceira parte, né? Feito uma auditoria e tudo mais. A gente chama de verificação, né? Não auditoria. Então, sim, eu estava já adiantando essa aqui, né? E tem uma coisa que eu gosto também, que a gente chama até no site de hipertransparente. Ela é super transparente. Você tem toda a metodologia de cálculo, as pessoas conseguem entender como foi o processo e também você consegue comparar uma EPD com a outra. Não dá para falar sobre isso em 30 minutos. Não é tão simples comparar um produto com o outro. Então, por favor, tomem cuidado. É muito comum as pessoas compararem coisas diferentes. Não dá para comparar um copo d'água com um relógio. Não dá para falar que churrasco impacta mais do que andar de carro. Cuidado com isso. Tem que ter a mesma função e tudo mais, a mesma régua, tá bom? Mas não é o escopo. Quiser saber mais, esses dois sites, eles estão disponíveis, várias informações interessantes. O EPD Brasil é o site da Vanzolini sobre EPD e o Environdec é o nosso parceiro internacional. Tem várias informações e está em inglês. Mas hoje também, se não sabe ler inglês, põe lá no tradutor e ele lê, né? Vamos voltar um pouquinho? Já que eu dei o exemplo de informação nutricional, eu coloquei uma imagem aqui. Deu trabalho gerar essa no ChatGPT, viu? Então, vamos aproveitar. Olha só. Então, é o seguinte. Tem uma marca A. Vamos voltar para a comida, né? Tem uma marca A e uma marca B. A marca A é que tem a tampinha verdinha e a marca B é amarela. Essa daqui é a marca B. Os 4 lados da embalagem é isso aqui, ó. Ela não tem mais nada, só isso aqui. Custa R$15. É um leite... Como é que é? Leite vegetal. Tem algum vegetal aí. E a outra marca é um leite vegetal de castanha de caju. Tem os ingredientes, não dá para ler direito ali, porque foi o máximo que eu consegui chegar. Mas ele tem, você conseguiria ler. Imagina que você consegue ler as informações nutricionais. Qual dos dois você compraria? Pagaria R$20 num leite... de castanha de caju, ou você compraria a marca B? Bom, tem gente que compraria de R$15. Eu acho que eu não compraria, porque que leite vegetal que é esse aqui, né? Eu não sei. Então, por que eu dei esse exemplo e estou falando disso? Porque hoje o cenário da sustentabilidade é mais ou menos isso. Existem produtos... Entendeu o paralelo? Existem produtos que só falam alguma coisa como um coração e o mundo verdinho. Existem produtos que, por exemplo, possuem declaração ambiental de produto. Verificado, né? A informação nutricional acho que não é verificado, mas nesse caso, nesse meu exemplo, sim. E existem coisas intermediárias, por exemplo, por exemplo, poderia ter uma embalagem dessa falando que os ingredientes são orgânicos. É bom, né? Já é alguma coisa. Mas é um selo. Mas qual é o ingrediente? Está faltando. Então, assim, hoje a comunicação da sustentabilidade, a gente tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, né? Então, tem uns que não tem absolutamente nada, tem uns que tem um coração abraçando o mundo, sei lá, alguma coisa assim, e outras que têm mais informações. Esse é o cenário atual. Então, e no futuro, eu entendo que... Aí a minha visão, né? Eu acho que quanto mais a gente evolui, mais a gente vai chegar em algo parecido com a marca A. E a gente está acostumado a olhar isso, né? Quanto tem de caloria, quanto tem de vitamina, quanto tal. E é assim que vai acontecer no futuro, eu imagino, né? Já tem muito... A parte de carbono já está muito forte, né? Então, carbono já é uma coisa que aparece. Consumo de água, um pouquinho, tal, umas coisas, né? Bom, então vamos lá. Como as EPDs podem ajudar na comunicação? Se a gente olhar aqui, primeiro que esses 5 princípios da ONU,
são aplicados ao produto, não a EPD. Tá? A EPD ela ajuda nisso. Cuidado com isso. Eu comprei um EPD, guardei na gaveta, não funcionou. Não vai funcionar, né? Então, confiabilidade, verificação de terceira parte. Relevância. A EPD ela não é um indicador único, né? Então não fala só, por exemplo, de carbono, ela fala de água, de energia e de várias outras questões, de vários outros indicadores. Eutrofização, vários outros indicadores de potenciais impactos ambientais. Então você consegue entender a diferença entre que a gente chama também de entender o que são os hotspots, né? Quer dizer, os principais potenciais impactos ambientais de um produto. Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, imagina, tem um exemplo bem clássico de calça jeans, que é qual é o maior impacto no ciclo de vida de uma calça jeans? Aí tem gente que fala, algodão, a parte de tinta. Esse é meio antigo, né, esse exemplo? Então, mas é na lavagem da calça jeans. Então, você identificou um impacto ambiental e aí você está trabalhando e nesse impacto ambiental relevante. A clareza é você traduzir isso para o público-alvo que você quer alcançar. E esse é desafiador, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade. Transparência, como eu falei, ela é hipertransparente, as regras estão claras, discutidos entre várias partes interessadas. E a acessibilidade, você pode encontrar essas informações e, claro, depende de como você vai comunicar a sua IPD do seu produto, obviamente. Aqui é um logo rastreável, se quem quiser ver, é um logo real de uma empresa brasileira, ela é de cobre. Eu peguei esse exemplo porque ela é uma das primeiras EPDs que foi publicado num formato que a gente chama de EPD digital. Então, quem quiser fazer o QR Code, tomara que funcione. Se não funcionar, eu falo que é o seu celular, que a internet está ruim, né? A internet está ruim e tal. Mas eu acho que está funcionando, eu copiei e colei aqui. E aí, esse logo rastreável, ele vai dar nessa página aqui. O que é uma EPD digital? Deixa eu ir mais um, que eu acho que fica mais bonitinho. Pronto, essa é a minha letra, desculpem, acho que dá para ler, né? Então, aqui é a EPD, o que dá para você encontrar? Você pode fazer o download da EPD em PDF, compartilhar esse link e fazer o download desse logo aqui, que a empresa ela pode utilizar. Então, isso é muito legal e tem uma tecnologia aqui nessa EPD digital, dá para a gente viajar um pouquinho agora no futuro. Olha que legal. Dá para você usar o que a gente chama de API. Eu não sou de TI, então, pior que está gravando, né? Eu acho que eu não vou ser muito preciso, vocês me desculpem. Mas a API é como se fosse um garçom que pega uma informação de um lugar, né, uma comida de um lugar e leva para outro lugar. Então, você tem um banco de dados do EnvironDeck, DPD, e que tem as informações de impacto ambiental do seu produto. Se você descer ali, vai ter lá a tabelinha de impacto ambiental. E aí você pode, esse API, ele pega essa informação e joga, por exemplo, para o seu site, alguma coisa assim. Agora, imagina que legal, tem, sei lá, Amazon, Shopee, esses sites assim, né? Leroy Merlin. Imagina que legal, você tem lá assim, informações técnicas, né? Tem a foto do produto, preço e tal. Imagina que ele faz um API com as EPDs e quando está disponível, você clica e tem a tabela de impacto ambiental. E não é copia e cola, né? Se atualizou o impacto ambiental, ele atualiza. Então, e isso, tecnicamente, hoje, já é possível fazer. Muito legal, né? Imaginem que interessante no futuro essas plataformas digitais você poder fazer uma coisa dessas. E é uma tecnologia bem interessante que potencializa esse uso de declarações ambientais. Aí, aqui um uso, né, de como que você pode usar o logo rastreável. Eu usei também, também fiz uma montagem aqui, espero que vocês gostem. Imagina que você tem um piso laminado. E aí, como você pode comunicar? Aqui, dá para melhorar essa comunicação. Eu deixei de propósito para a gente discutir alguma coisinha aqui, né? Uns 5 minutinhos. Dá para você, por exemplo, colocar esse logo rastreável aqui para indicar para as pessoas que esse produto possui declaração ambiental. O que daria para melhorar aqui, né? Melhorar a clareza dos 5 princípios? Você pode colocar uma alegação complementar a esse QR Code. Mas por que eu não pus? Imagina o seguinte, como que a gente cria uma alegação complementar? Você tem que olhar a EPD com a sua equipe de sustentabilidade e ver quais são os atributos de sustentabilidade desse seu produto que valem a pena você colocar na embalagem. Entendeu? Então pode, por exemplo, colocar a pegada de carbono, vai, e explicar, saiba mais em, e aí você tem lá a EPD, o QR Code, a pessoa ela consegue acessar essas informações. Então, por isso que aqui
é importante, né? Quem vai ter acesso a esse slide não vai saber, mas quem está escutando e quem na gravação sabe. Dá para melhorar essa comunicação. Isso daqui é só um rascunho para a gente imaginar como que dá para usar essas questões. E, por exemplo, aqui tem transparência, tem rastreabilidade, a pessoa ela pode acessível, só a clareza que está faltando aqui um pouquinho, né? Tem que melhorar. Mas justamente porque o foco não é EPD. Tem EPD. Não. O que tem de mais nesse produto? É aí que está o desafio. E aí é uma coisa que eu falo hoje, né? Acho que as equipes de sustentabilidade hoje têm que conhecer de marketing. E as equipes de marketing têm que conhecer de sustentabilidade. E têm que trabalhar com integração. Né? Não adianta, não, isso é a equipe de marketing, eles que têm que fazer, têm que postar, eu não sei nada disso. Não. Ou ao contrário, né? A equipe de marketing fala, mas eu escreve e aí, né, tem que saber, tem uma ideia e tal. Então, essa integração ela é super importante. Por fim, como ir além com as EPDs? Nessa mesma referência que eu fiz para vocês dos 5 princípios que a gente é obrigado a seguir, tá? Isso daqui não pode falhar. Agora, nesse guia da ONU Meio Ambiente, ele tem o que ele chama de princípios aspiracionais, em que você quer ir além. Eu já tenho uma maturidade para fazer uma comunicação da sustentabilidade melhor. E aí você pode, por exemplo, 3 dimensões da sustentabilidade. As EPDs, elas são ambientais. Mas existe um piloto, aliás, muito interessante, que são as SPDs, que são as Social Product Declarations. Né? Então, você tem as declarações sociais de produto. É muito interessante esse piloto. E tem que seguir, né, e tentar explorar essas outras dimensões. Mudança de comportamento, ou seja, o meu consumidor não é jogar responsabilidade para ele, né? Mas assim, o quanto que você pode ajudar o consumidor a mudar o comportamento. E esse é desafiador porque envolve cultura. E cultura, sabe que leva tempo, né? Mas o que eu posso fazer para ajudar? Então, a ACV e as declarações ambientais, elas ajudam muito a você entender os impactos reais e os relevantes ao longo do seu ciclo de vida. Abordagem multicanal inovadora. Quer dizer, você pode usar na embalagem, pode usar em rede social e assim por diante. A colaboração, eu acho que é parecida com esse daqui, só que agora pensando que a gente chama de montante, né? Quem gosta de ACV gosta, eu falo isso toda hora, né? Montante, ou seja, a cadeia, né? Você incentiva os seus fornecedores a também seguir com esse comportamento. E as EPDs ajudam nisso também, porque não é incomum, é ruim, né? Negar 2 vezes. É comum, vamos inverter, é comum que quando publica uma EPD, os fornecedores começam a aprender a gerar inventários, avaliação de impacto ambiental e publicar EPDs também. É comum isso, né? Então, essa colaboração ela é interessante. E comparabilidade é desafiador, mas cá entre nós. Hoje, para fazer uma comparação ambiental de produto, se não é com EPD, é muito difícil você conseguir fazer. Então, as EPDs hoje elas são aqui um diferencial aqui para quem quer ir além da comunicação da sustentabilidade. E aí, tendo todo esse conjunto de 10 princípios, 5 obrigatórios e 5 aspiracionais, a alegação de sustentabilidade vai ser eficaz e confiável. E aí mudou, né? Aí a pessoa escolheu a sua marca, né? Não tem jeito. Bom? Muito obrigado. Felipe, parabéns, excelente palestra. Dando continuidade à nossa programação, convidamos agora o João Marcelo Gomes, que é engenheiro civil pela PoliUSP e é fundador da Sustentec Consultoria. A Sustentec já realizou mais de 500 projetos sustentáveis e certificados no Brasil e no exterior. Ele traz uma abordagem voltada ao olhar dos profissionais da criação com a palestra Sustentabilidade Design, a importância das EPDs na tomada de decisão de arquitetos e design. João, com você. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer à Fundação Vanzolini pelo convite.
Vejo muitos rostos conhecidos aqui, rostos de muito tempo, quando a gente começou a conversar sobre isso tudo, né? A gente está falando de 15, 20 anos atrás, que a gente vem começando a conversar sobre sustentabilidade no nosso mercado da construção civil, e ver esses mesmos rostos aqui falando sobre coisas com muito mais gente hoje para escutar, é um grande prazer. Queria parabenizar o Felipe, trouxe um tema técnico bastante sensível, numa linguagem muito fácil. Foi muito interessante, de fato, olhar do ponto de vista do consumidor e da comunicação. Eu, na minha palestra, eu vou trazer o olhar um pouco mais, eu vou conversar um pouco mais com o arquiteto, com o profissional de arquitetura. O Felipe trouxe uma conversa muito focada na marca, né, no fabricante do produto, e eu quero trazer um pouquinho a conversa para o arquiteto, e como é que o arquiteto, como consumidor de produtos na cadeia da construção civil, ele pode e deve começar a olhar e pedir EPDs, declarações ambientais de produtos, para os fabricantes, para que ele tenha um projeto de fato sustentável e com menor impacto ambiental. Então, a minha conversa ela vai girar um pouco em torno disso, né? Então, falando um pouquinho aqui da Sustentec, só para quem ainda não conhece, a gente está atuando aí há 18 anos, desde 2007, nesse mercado da construção sustentável. Aqui a gente pulou um pouquinho, o que o Bruno tinha mais de 500 é de alguns anos atrás. A gente já está com mais de 1000 projetos de consultoria em sustentabilidade. Tem alguém contando lá, eu juro que tem. E atuando no Brasil e no exterior. Aqui alguns dos projetos a gente participou, por exemplo, das Olimpíadas, onde a gente fez toda a Vila Olímpica sustentável. Tem projetos nos mais diferentes segmentos de aviação, hospitais, galpões logísticos, torres corporativas e residências também, que é muito o foco dos profissionais que estão aqui na Casa Cor hoje, né? A gente trabalha nas 3 letrinhas, como foi bem trazido aqui, dentro da construção civil. No E, eu gosto sempre de lembrar, isso aqui está no nosso site. Deixa eu ver se eu vou apertar. Onde é que está o laser aqui, Felipe? Tem? Eu não usei. Tem aqui. Não, está ruim. Mas no E, a gente tem que lembrar sempre da responsabilidade da construção. A gente é responsável, cidades e edificações, por mais de 70% de emissões de CO2 no mundo, 42% do consumo de energia elétrica no Brasil, 21% do consumo de água e 65% de resíduos da construção são enviadas para aterros. Quer dizer, é o tamanho da responsabilidade dos profissionais que estão aqui. E do lado de social, a gente traz muito para a saúde e bem-estar, a gente faz casas e a gente constrói para pessoas, né? E a gente virou a geração indoor. A gente passa mais de 90% dentro de algum local, dentro dos locais que a gente projeta, seja no trabalho, seja em casa, até no lazer, no shopping center, a gente está mais de 90% do tempo dentro de algum lugar. E na governança, que o Felipe falou muito bem, e a DAP é uma ferramenta de governança também, para a gente ter transparência, ter ética nessa comunicação. Então, aqui, fazendo esse recorte do impacto na construção, aqui, então, a gente tem os impactos de energia, resíduos, água e emissões. Aqui está 40%, porque a gente está trazendo especificamente para edificações. Tá? E vocês veem 2 números aqui que são interessantes, de emissões. Tá? 28% das emissões de CO2 no mundo está na operação dos edifícios, e 12% na construção dos edifícios. Isso me traz para esse slide, que acho que vale a pena os profissionais saberem, a diferença entre carbono incorporado e carbono operacional. Né? O que é o carbono operacional? É quanto a gente emite de carbono dentro de uma edificação, de uma casa, enquanto a gente está operando essa casa. Então, é o consumo de energia, o quanto que isso está emitindo de CO2, é a operação daquilo. Mas a gente tem que pensar que tudo que está lá dentro, todo o material que está lá dentro, o tijolo, o concreto, a tinta, tudo, ele não está emitindo carbono ali, mas ele está emitindo durante a vida inteira dele. Todo o ciclo de vida. Aí vem o conceito de ciclo de vida. Esse material emitiu carbono desde que a gente foi buscar ele, extrair ele, a matéria-prima dele, lá numa jazida, lá num
lá na natureza, a gente extraiu, a gente emitiu, a gente transportou para a indústria, na indústria a gente emitiu, para transportar para o canteiro de obra a gente emitiu, no canteiro emitiu, durante a operação e depois no descarte dele também emitimos. Então, olha o quanto de impacto ambiental, e a gente está falando aqui muito impacto em termos de emissões de carbono, a gente tem no produto que a gente escolhe, né? Eu gosto muito desse gráfico aqui, para trazer para os profissionais de arquitetura, né? Aqui a gente tem nesse eixo vertical, qual que é o potencial que a gente como profissional tem de reduzir emissão de carbono. Só voltando um pouquinho atrás, emissão de carbono hoje é o principal problema para o aquecimento global, que a gente fala tanto, né? Então, aquecimento global, mudança de temperatura, as tragédias que a gente vem tendo, todas elas estão relacionadas à emissão de carbono. Então, a gente está falando de responsabilidades para nós, profissionais aqui da construção e da arquitetura, que tem um impacto mundial e hoje é o tema do momento, infelizmente, né, por problemas reais que estamos vivendo. Então, como que a gente consegue impactar menos em emissões de carbono? Primeiro, o jeito que mais impacta é não construir, mas a gente não está aqui para não construir, né? O segundo, que quase não impacta, é construir menos, né? Maximizar o uso de ativos existentes. Então, retrofit, o que dá para a gente reutilizar que tem de ativo aí no mercado, né? Então, a gente está vendo soluções e retrofits cada vez mais legais de estar fazendo. O terceiro, que é onde eu mais gosto de trabalhar, é construir inteligente. Construir inteligente é otimizar um projeto com materiais de baixo impacto. Isso tem um poder maior de redução de emissões do que construir eficiente. Construir eficiente, a gente está pensando nas tecnologias que a gente usa na construção. Construir inteligente, a gente está pensando nos materiais que a gente usa na hora que a gente especifica o nosso projeto. Porque vocês imaginam o potencial de emissões de carbono que o material tem durante todo aquele ciclo de vida que eu falei. Então, aqui, para exemplificar isso, a gente tem 5 edifícios construídos exatamente da mesma maneira, só que com 5 tipos de material. Então, saindo de lajes de concreto, em steel deck, passando por concreto moldado, aí aqui com lajes de madeira, núcleo de concreto, a gente vem até um prédio com laje de parede estrutural em madeira, em steel frame. Aqui é o que a gente chama do análise de ciclo de vida que a gente faz para calcular o impacto de carbono. Então, a gente vem de 3.485 toneladas de carbono, a gente cai para uma especificação de material e estrutura diferente para 2.100. A gente reduz 52% as emissões de um prédio só pensando no tipo de material que a gente vai utilizar para lá, né? Aqui a gente tem também muito interessante essa pirâmide, está disponível na internet. É uma pirâmide fácil da gente saber os materiais que menos impactam e os materiais que mais impactam em termos de emissões. Aqui a gente tem no topo da cadeia tá alumínio, né? Alumínio para produzir consome energia muito grande. Então a gente consegue aqui visualmente ter uma ideia de que material emite mais ou menos. Mas a gente só vai conhecer o real impacto da emissão se a gente pedir para os nossos produtos, fabricantes, a EDP, a DAP, que o Felipe trouxe aqui. Então é ali que vai estar o segredo, que a gente vai conseguir saber quanto que aquele material emite de CO2 ou impacta no meio ambiente, para fazer uma análise de ciclo de vida do edifício e saber o impacto real do nosso projeto no mundo, em termos de emissões, né? Então aqui a gente traz uma forma gráfica o ciclo de vida todo, que é um pouco do que eu falei, né? Desde a extração do material, transporte para a fábrica, o uso, até o reuso, destruição e reciclagem, né? Então, essa é uma análise de ciclo de vida completa. E a gente, quando faz aqueles gráficos que a gente viu ali antes do impacto do edifício, a gente está olhando para o edifício como um produto, né? O nosso edifício é um produto. A gente faz a análise de ciclo de vida daquele produto, a gente consegue dizer qual que é o impacto ambiental daquele produto, daquele prédio, daquele projeto.
E para fazer essa análise de ciclo de vida, a gente tem normas internacionais e também nacionais, são as ISO 14000 internacional, 14040 e 14044, e tem as suas versões brasileiras, a CV, para a gente poder fazer e desenvolver a CV. Então é tudo muito normatizado, com metodologia para a gente de fato conseguir comparar coisas iguais e poder comparar aqueles prédios. E para fazer uma análise de ciclo de vida de um edifício, para saber o impacto do edifício, a gente precisa das EPDs, dos produtos que são utilizados no edifício. Então, o que o Felipe trouxe aqui, a importância das marcas terem essa declaração ambiental de produto para o consumidor final, pensando aqui no arquiteto como consumidor desses produtos de revestimento, porcelanato, MDF, qualquer coisa, qualquer produto, ele pode e deve emitir essa declaração ambiental, essa EPD, e o arquiteto ele deve pedir isso para ele poder rodar uma análise de ciclo de vida, ou pelo menos comparar, olhando duas EPDs, qual material impacta mais, qual material impacta menos. Tá? Então, é aquilo que o Felipe falou, trazer responsabilidade para o consumidor. As coisas mudam só quando o consumidor pede de fato, né? Ninguém muda e vai investir em fazer uma análise de ciclo de vida, um EDP de produto, se o consumidor na outra ponta não estiver pedindo sustentabilidade. E mais do que isso, ele está pedindo informação. No caso, o consumidor são os profissionais de arquitetura aqui. Para eles poderem falar que eles têm um projeto sustentável, eles têm que saber se o que eles estão especificando é sustentável ou não, ou o nível de sustentabilidade, né? Então aqui eu trago a forma como a gente trabalha a análise de ciclo de vida de um projeto, né? Então a gente pega um projeto, hoje como ele está, e a gente usa alguns softwares. Hoje o que a gente tem mais utilizado é o OneClick, que ele tem a metodologia da ISO 14040 e 14044 embarcada nele. Esse software ele puxa EPDs, a gente alimenta ele com EPDs, que são essas declarações ambientais dos produtos que estão sendo utilizados no projeto, e a gente consegue rodar essa CV, a gente sabe o impacto do prédio. Né? Normalmente a gente mostra em termos de emissões de carbono. Sabendo o impacto do projeto, a gente pode olhar, voltar para o arquiteto e emitir orientações de como a gente consegue minimizar o impacto desse projeto. Que material que a gente pode substituir, que tipo de método construtivo, revestimento, como que a gente pode reduzir o impacto. O projetista, sabendo disso, o arquiteto, ele pode reespecificar os materiais e a gente pode incorporar eles no projeto e a gente, no final, ter um ACV final do prédio que mostra qual o impacto daquele prédio, que normalmente vai ser muito menor do que um projeto que não pensou e não olhou para nada disso. E no final tem-se um inventário de emissões daquela edificação, daquele projeto, daquela casa, a fins da gente conseguir comparar dois prédios, duas casas de dois projetos. Né? Então, aqui, para mostrar a aplicação da análise de ciclo de vida e alguns cases que a gente fez, essa aqui é uma casa modular, a Capsu, que é uma casa super interessante. Ela é toda feita em madeira engenheirada, em madeira CLT, estrutura, paredes, revestimento, ela é toda em madeira CLT. E a gente, para entender o impacto dela, a gente rodou uma análise de ciclo de vida, né, utilizando esses materiais, e a gente encontrou, no final, uma casa ali tem 40 metros quadrados, né, ela tem um quarto, tem uma sala, um banheiro, e a cozinha ela emite 11 toneladas de carbono. Né? A gente pergunta, pô, mas isso é muito ou pouco? Né, a gente comparando o próprio software, a gente consegue ter benchmarkings do mercado, né, de emissões do mercado, e a gente vê que a casa está no nível aqui de menos de 350 quilos de carbono por metro quadrado. Ela tem 278. A gente consegue estar no nível A ali de emissões. Né? Aí a gente consegue entender também aonde daquele ciclo de vida está o maior impacto. No caso dessa casa, o amarelo é o próprio material. Né? Então, o uso do material,
naquela casa, o material incorporado, o carbono incorporado ao material, tem 70% do impacto de todo o ciclo de vida daquela casa. Né? Transporte, reutilização, o próprio uso da casa, ela vem de maneira secundária aqui. Então a gente tem uma fotografia aqui, a gente sabe, em termos de emissões, qual que é o impacto ambiental dessa casa, a gente consegue comparar ela com a média de mercado. Nesse caso, por ser madeira CLT, madeira engenheirada, a gente tem uma casa com um baixo impacto. E isso aqui está sendo usado, inclusive, para comunicar a sustentabilidade da casa. A Capsu se vende hoje no mercado como uma casa 100% sustentável, e ela precisa comunicar com todos aqueles indicadores que o Felipe trouxe de transparência, etc. Ela precisa de um trabalho por trás para poder comunicar de maneira assertiva e não cometer greenwashing nesse caso, né? Aqui a gente tem um outro case, acho que vocês conhecem, Cidade de Matarazzo, aquele grande empreendimento que tem ali atrás da Paulista. A gente tem um empreendimento, um complexo bem grande, ele vem uma torre residencial, que é o Mata Atlântica Tower, o Hotel Rosewood. Aqui tem o Aya, que é uma torre comercial de escritórios, e aqui vem uma série de outros atrativos, Soho House, Fashion, Health Club, etc., que eles estão todos feitos em cima de prédios com arquitetura tombada, né? A fachada é tombada. Então, é um projeto muito bacana, era a antiga maternidade e hospital Matarazzo aqui, e o projeto foi todo concebido em cima disso. A gente vai observar no próximo slide, é legal eu falar antes, o que é novo aqui. Esse prédio é novo, residencial do zero. O Aya vem do zero, que é o prédio comercial. O resto, o Rosewood, e principalmente toda essa segunda fase aqui, ela é feita um retrofit em cima do que já tem. É um baita de um retrofit. Eles estão aumentando a profundidade de 2 subsolos para 4, mas é um retrofit. É impressionante como eles conseguiram manter de fato as fachadas e casar isso muito bem com uma arquitetura, uma solução moderna também de sistemas e tal. E aí qual que é o impacto disso, desse trabalho, na pegada ambiental do edifício? Então, aqui a gente tem cada uma daquelas edificações do Complexo Matarazzo, e a gente vê aqui toda a segunda fase que eu falei, que é feita em retrofit da parte tombada, Soho House, Bloco D, E, FL, os valores, o impacto ambiental, a gente fez o ACV, foi um trabalho assim extensíssimo para pegar todos os materiais que tem lá e calcular o impacto de vida de cada material que está sendo utilizado no prédio, para a gente ter no final um global de cada prédio, né? Mas a gente vê aqui, ó, Soho House, por exemplo, o impacto em termos de emissões é 53% menor do que um edifício padrão, se esse edifício fosse construído como é construído a média dos edifícios hoje no mundo, né? Então, é aqui 69% a menos, 60 e tantos, 50 e tantos. Aonde eles acabaram perdendo aqui no estacionamento. Para baixo, lá do Rose, tem um estacionamento grande, aí o impacto acabou sendo maior, né? No Aya Hub, que é um prédio novo, ficou 0,6 acima do padrão de mercado. Então, o complexo como um todo, ele vem e reduz o impacto gigantescamente, e ele consegue comprovar através dessa avaliação que foi feita do ciclo de vida, olhando para todos os materiais que foram utilizados, inclusive os materiais que já estavam lá há 50 anos por causa do hospital, né? Então, é um trabalho também, um case que está sendo levado para fora, internacional, que eles estão mostrando muito lá na Europa. Outro caso que eu trouxe aqui, a sede do Fleury, e aí a gente usa análise de ciclo de vida também para certificações. Na certificação Aqua a gente usa em alguns locais a análise de ciclo de vida, a certificação LEED, que é outra, a gente também usa, e a gente consegue também aqui comparar e saber. Aqui a gente consegue ver, ó, potencial de aquecimento global do prédio, esgotamento de camada de ozônio, acidificação de fontes terrestres e aquáticas, eutrofização, formação de ozônio e por aí vai,
a gente consegue calcular, nesse caso, qual foi a redução desse impacto comparado com prédios e projetos médios de mercado, simplesmente pelo fato que o arquiteto teve um olhar desde o começo do projeto para isso. Teve esse cuidado, e mais do que isso, ele recebeu informações, né, dos materiais que ele está usando. Então, acho que, de novo, voltar aqui na fonte de informação e a importância de ter informação e pedir para os nossos parceiros, principalmente aqui na Casa Cor, a turma tem muito parceiro, né, parceiro com as soluções de revestimento, as soluções que a gente traz para os ambientes. E eu vou trazer aqui um próximo slide. Isso aqui é o que a gente fez no ano passado aqui na Casa Cor, né? Então, no passado, a gente pegou, são 12 ambientes na Casa Cor, quando ainda foi ali no Conjunto Nacional, e a gente pegou cada um desses projetos dos arquitetos, dos ambientes, e rodamos a análise de ciclo de vida nesses projetos. E aí a gente conseguiu ter aqui projetos emitindo 6 toneladas, 11, 17 e por aí vai. E os arquitetos começaram a entender, cara, não sabia que eu tinha esse impacto. Pô, mas da onde está vindo esse impacto? Quais são os materiais que eu estou escolhendo que mais impactam? Como eu diminuo isso, né? Então, o ano passado a gente fez um primeiro trabalho que foi conhecer, né? Antes de tentar melhorar, a gente precisa saber do nosso problema. Então, ano passado a gente conheceu, e foi um trabalho muito legal, os arquitetos puderam conhecer o impacto do projeto deles, em termos de emissões. E aí a gente fez também um trabalho de compensar essas emissões, então todos esses ambientes, eles compensaram as emissões com um projeto que conserva a floresta, que está absorvendo esse carbono, equivalente ao que foi consumido nos projetos. Então, a gente foram carbono neutro, todos esses projetos aqui, e tiveram esse selo aqui do Natureza Positiva. Aqui um pouco para a gente comparar, né, o resultado só desses 91 toneladas de emissões dos 12 projetos no passado, é o equivalente a 1.365 mudas de águas plantadas, 340 mil quilômetros percorridos de carro. Né, a gente está falando só do ambiente durante o período em que a Casa Cor está em funcionamento. Então, aquele ano a gente fez um trabalho de conhecer. Aí, para esse ano, a gente falou o seguinte, além de conhecer, será que a gente consegue reduzir? Né? E a gente vem em 2025 e começa com alguns projetos interessantes. Esse aqui todo mundo conhece, porque passou por ele para entrar aqui, né? O Ninho, do Marco Brajovic. Então a gente fez esse mesmo trabalho no Ninho de análise de ciclo de vida e a gente chegou aqui a 6,35 toneladas de emissão. E aqui entendendo um pouco, né, de onde estavam essas emissões, então, de novo, 69% está na utilização dos materiais mesmo. E aqui a gente consegue, numa análise de ciclo de vida, entender quais são os materiais que mais emitem. Né? Então, aqui no caso, você olha, o material é tudo de madeira. Né? Então, você fala, pô, a emissão é pequena. De fato é. A emissão é bastante pequena. Onde está a maior emissão é no radie metálico, é na estrutura que foi feita para fazer aquela instalação. Né? Ele está 65% das emissões dessa instalação está na estrutura de metal. Né? Então, aqui, a gente fala um pouco disso e a gente dá algumas soluções. Usar metal, estrutura chapa com conteúdo reciclado, por exemplo. A gente consegue dizer que, usando chapa com conteúdo reciclado, a gente ia reduzir em 15%. Com 15% de conteúdo reciclado, a gente reduziria de 6,35 para 4,6 toneladas as emissões. Né? Então, o arquiteto começa a receber informação de, tá bom, qual é o meu impacto e agora como eu consigo reduzir sem mudar esteticamente ou sem mudar aquilo que eu quero alcançar com o meu projeto, com a minha instalação. A gente fez esse mesmo trabalho para o apartamento do João Armentano, da instalação deste ano, né, onde a gente chegou numa taxa de 4,17 toneladas de carbono. E aqui o maior impacto estava no sistema de drywall.
né? Então, sistema de drywall 47, acabamento 24, piso elevado 10, carpete, pedras, a gente consegue entender as emissões de onde vieram. Então, no sistema de drywall, o que também pode ser feito? A gente pode continuar usando drywall, mas também, nesse caso, usar material com conteúdo reciclado para, principalmente, impactar nas estruturas metálicas do sistema de drywall, né? Que a gente tem hoje já estruturas com conteúdo reciclado e outras soluções. Então, reduzindo também as emissões no apartamento do João Armentano. E, por último, aí, né, a gente está falando da Roder Arquitetura, que também fez o mesmo estudo, um ambiente menor, um ambiente pequeno, de 26 metros quadrados, a gente também calcula, teve um impacto de 1,27 toneladas, um projeto muito bem pensado, um impacto bastante pequeno, maior quase tudo foi em placa de MDF. E aqui, a solução que a gente trouxe, até para pensar em futuras, né, casa-cores, mas aqui o impacto que tinha em transporte, então a gente sempre tentar, né, além da escolha dos materiais, que é o que a gente falou até agora, a gente pensar também de onde vêm esses materiais na hora de transportar para cá, por exemplo. Então, se a gente transportar materiais que estão mais próximos da obra, obviamente as emissões vão ser menor e a gente cai emissões no transporte. E na hora de gerar resíduos também, o que acontece depois que essa estrutura aqui é desmontada, para onde vai, a gente consegue minimizar. A Casa Cor já tem um trabalho muito bacana com relação aos resíduos da amostra. Então, outro lugar que dá para pensar em reduzir. Então, a ideia, no geral, da análise de ciclo de vida é a gente, como profissional da arquitetura, saber que existe uma ferramenta que pode me ajudar a tomar decisões de escolhas de materiais de projeto para eu, de fato, ter um projeto sustentável que impacte menos no planeta, principalmente na questão do aquecimento global. E as EDPs, como o Felipe trouxe, as DAPs, são os rótulos, né? É o rótulo que a gente vai olhar como arquiteto atrás do produto para saber se aquilo impacta muito ou pouco e para comparar também, que nem o Felipe liga na mulher dele lá na hora do supermercado, comprou esse ou esse. O arquiteto também pode ligar para a mulher pode ligar para o arquiteto, comprou esse ou esse, né? Então a ideia é essa, eu acho que a gente chegou e acho que a Casa Cor também faz um trabalho muito legal de trazer essa comunicação para os arquitetos e essa preocupação para a gente entender o tamanho da nossa responsabilidade como profissional de arquitetura no meio ambiente. E muitas vezes a gente tem clientes também que têm essa preocupação, mas que eles não sabem como solicitar isso, a gente não sabe como comunicar para eles, a gente não sabe como eles podem mostrar para os amigos que o projeto e a casa dele de fato é sustentável ou que tem um menor impacto ambiental. Aqui tem um ótimo caminho para a gente fazer isso. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. João, parabéns. Muito didática a sua apresentação. Por favor, João, fica aqui comigo. Vamos abrir aqui para as conversas, reflexões, enfim. Gostaria de convidar também o Felipe, engenheiro Felipe. Vamos abrir aqui para as sessões de perguntas, reflexões. Alguém? Hamilton Leite. Vamos lá, Hamilton. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite para estar aqui. Muito, muito interessante. Parabéns, Felipe. Parabéns, João, pelas apresentações. Eu queria explorar um pouquinho a questão da análise do ciclo de vida. João, lá você colocou, por exemplo, a análise da casa de madeira, cradle to grave, né? Não poderia ser cradle to cradle? Uma primeira questão. E a segunda questão que o professor Martins lembrou é que não poderia incorporar o uso também das emissões... as emissões durante o uso dessa casa, por exemplo? Elas estão incorporadas ali também. Elas não aparecem no gráfico porque elas são relativamente pequenas perto das emissões dos materiais e todo o resto da cadeia, né? Então, normalmente, eu tinha até um outro gráfico para trazer. Normalmente, a gente faz uma comparação de emissões de carbono incorporado, usos em diferentes tipologias. Bastante, mas a gente vê normalmente de 60%, 70%, até 80% está no material incorporado,
20, 30, 40 na operação. Depende muito da tipologia, mas é o que a gente tem normalmente, né? E ali você falou, aí só para contextualizar, ele falou do impacto que estava ali, cradle to grave, do berço até o túmulo, né? Então, do berço até o túmulo, a gente calcula na hora desde que a gente extraiu a matéria-prima até a hora que a gente termina e você faz o desmontamento da casa ou de qualquer coisa, você faz uma destinação final dela. O cradle to grave, ele vai até o berço de novo, né? A gente leva até e faz trabalha uma possibilidade de reciclagem, como é que a gente vai até o final, de fato, desse ciclo de vida. E aí, eu não sei te dizer porque que não foi feito até o final do ciclo de vida, o ciclo completo de cradle to cradle. Mas são dois conceitos importantes também na hora de comparar a análise de ciclo de vida, né? Você está fazendo cradle to grave, cradle to cradle, você está com qual o tamanho desse ciclo de vida que a gente está trazendo aqui, né? Eu acho que era por questões comparativas que eles queriam, o cliente queria comparar com outros cradle to grave que ele tinha, e não tinha cradle to cradle. Essa pergunta é bem interessante também, mas é uma coisa muito importante quando a gente vai fazer uma avaliação do ciclo de vida, você estabelecer a fronteira do sistema, né? E quando a gente fala sobre, por exemplo, declarações ambientais, na construção civil, a norma europeia 15.804, ela fala sobre o módulo D. O módulo D ele é fora do sistema, que seria mais ou menos assim, ações de reciclabilidade, que você pode de reutilização, que seria mais ou menos a volta. Só que assim, por questões técnicas, você não pode somar esses potenciais impactos positivos ou negativos junto no cradle to grave, né, no berço ao túmulo. Então, hoje, conceitualmente, a ideia é quando você fazer a soma dos impactos ambientais até aqui, porque depois você tem discussões bem complicadas, por exemplo, sobre o conceito do poluidor-pagador, qual é a fronteira do sistema, onde que... É legal o ciclo de vida, que tem onde que o produto morre e onde que ele nasce, em qual momento você tem esse corte nessa logística, nessa circularidade, né? Então, todas essas questões elas são discutidas, então a informação está lá, mas normalmente você não soma esse módulo com os outros. Você declara, informa ele separadamente para a pessoa, dependendo do contexto, ela pode utilizar aquela informação ou não, tá? É importante isso. Até porque depende muito de infraestrutura, que nem eu falei do reciclado, né? E se reutilizar e tudo mais, a reciclabilidade. Tem muita coisa que você faz muita hipótese no final de vida e nessa circularidade, dependendo da infraestrutura, de como que você pega essa logística reversa. Obrigado, João. Obrigado, Felipe. Perguntas? Não? Tem? Boa tarde, Ana Rocha. Parabenizar a Fundação pelo evento, ao Felipe e ao João pelas palestras. Uma pergunta aqui de $1 milhão, mas vamos fazer. Perguntar para o João como é que ele vê, qual a principal dificuldade que ele vê para que os arquitetos, jovens arquitetos, até mesmo aqueles tradicionais arquitetos, consigam especificar materiais que tenham essa comunicação. E faço uma pergunta na mesma linha para o Felipe, engenheiro, como é que a área de suprimentos das empresas construtoras também tem que superar essa dificuldade inicial para a gente começar a fazer uma transformação setorial em prol do desenvolvimento sustentável. Excelente, Ana, excelente. Eu acho que são vários desafios. Eu acho que o principal, na minha opinião, está na informação. Eu acho que os arquitetos, os profissionais, eles têm muito pouca informação sobre isso, né? Eles são atribulados com tantas demandas que o cliente tem, final deles. Hoje em dia, a gente já vê demandas. Também quero que seja sustentável. Mas o profissional, acho que ainda falta ele saber como traduzir um projeto dele em sustentabilidade, né? Às vezes sustentabilidade é colocar uma placa fotovoltaica, é colocar um sistema de reuso, mas dá para ver por uma apresentação dessa o quanto que os materiais escolhidos impactam e muito, e às vezes muito mais do que qualquer outra dessas outras coisas que são mais visíveis, mas não estão sendo faladas. Então, eu acho que essa falta de visibilidade
e de informação também. O ano passado a gente fez uma rodada de palestras assim também. Casa Cor tinha um dos parceiros da Casa Cor, eu vou falar Cosentino, estava lá, não sei se eles estão aqui hoje, mas ela trouxe uma questão de, ela falou, nossos produtos que vêm da Europa todos têm DAP já. Ele já tem. Só que ninguém pede, nenhum arquiteto. Ela falou, eu tenho e não comunico, porque ninguém pede isso para mim. Então, tem marcas que já entenderam, e por questões internas, institucionais, governantes estratégicas, eles já fazem isso, mas não tem, do outro lado, o consumidor deles, que em grande parte é os arquitetos, solicitando, e ao meu ver é por falta de informação. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui é o que a gente tem que fazer muito, é informar, existe isso, tem um jeito de vocês fazerem mais sustentável, vocês podem pedir um DAP para os profissionais, vocês podem rodar uma análise de ciclo de vida, né? E aí vem a outra questão, mas precisa contratar um consultor para rodar uma análise de ciclo de vida, né? Não necessariamente, eu acho que os escritórios de arquitetura também têm capacidade de incorporar esse tipo de conhecimento dentro do escritório. Eu entendo que vai ser cada vez mais um diferencial dentro dos escritórios de arquitetura. Sobre suprimentos, né? Estava concentrado na pergunta dele. Tá bom. Essa pergunta é muito interessante. Eu já conversei com algumas construtoras e teve alguns casos em que a equipe de suprimentos chamou a Vanzolini para conversar, que eu achei ótimo já, né? Já é para mim já é um sinal muito positivo disso. Eu acho que a gente pode trabalhar isso de várias maneiras. Por exemplo, a nova versão do Aqua 2024, ele tem a parte de sistema de gestão, especialmente para empreendedores Aqua, em que ele fala assim, na parte de suprimentos e compra, você precisa estabelecer critérios ambientais sobre isso. E no próprio questão de desempenho do Aqua, claro que pontos, você vê se as empresas elas têm declarações ambientais de produto. Então, a ideia de capacitar a equipe de suprimentos e saber pedir isso, né? E também saber dosar isso, porque eu acho que as coisas elas têm que ir aos poucos, né? Não adianta falar assim, não, se não tiver, eu não compro, porque daí também inviabiliza vários setores. Mas, por exemplo, você pode classificar fornecedores. Você tem um fornecedor que é uma empresa muito pequena, porque construtora, fornecedor é de todos os tamanhos imagináveis, né? Você tem desde uma empresa muito pequena que você contrata para fazer alguns serviços e outras empresas gigantescas. Então, talvez você conseguir classificar essas empresas e você poder exigir um pouco mais de algumas e talvez até a curva ABC, né? Curva ABC de impacto ambiental, pode usar carbono como referência, né? A equipe de sustentabilidade consegue fazer isso com certa facilidade. E aí você pode exigir desses mais informações e dos outros vai devagarzinho. E aí, acho que dosando isso e indo aos poucos, né? Evoluindo aos poucos, eu acho que dá para incorporar isso nas construtoras. Algumas delas, acho que até quando tem agora, muitas construtoras têm inventário também. Então, acho que isso também tem ajudado elas a pensarem nesse tipo de informação. Eu acho que essa integração é legal. Muito boa pergunta. Se eu tivesse mais uns 40 minutos, a gente podia pedir um café e conversava mais sobre isso, né? Obrigado, Felipe. Obrigado, João. Temos uma pergunta aqui do nosso próximo palestrante. Queria puxar de novo a questão que vocês estavam trazendo sobre do berço ao berço ou do berço ao túmulo. Focando na ideia de do berço ao túmulo. Visto que a gente constrói os edifícios pensando que eles durem cada vez mais, e mesmo a expectativa de vida de um edifício que a gente tem, a gente quer superar ela através de retrofit, renovação e por aí vai. Então a gente constrói já pensando que o edifício vai estar aí por 50 anos, 100 anos, 200 anos. Como que vocês enxergam uma CV pensando que talvez esse edifício nunca vai ser desconstruído, nunca vai ser demolido? Como que é do berço ao túmulo num caso desses? Tá. Eu acho que você tem razão, acho que a tendência é essa, e eu acho que isso só reforça o tamanho da responsabilidade que a gente tem na escolha dos materiais, porque a gente vai cada vez mais utilizar materiais que vão ficar lá por mais tempo, provavelmente, né? Então, você está falando de pensar num prédio de 100 anos, o impacto que a gente tem no projeto hoje vai durar durante 100 anos, né? Quando a gente fala de materiais, ao contrário do operacional,
que eu acredito que você vai trazer isso aqui na sua palestra de eficiência energética, a gente tem tecnologias que vão melhorando, né, a eficiência energética, e você fala, pô, hoje eu vou substituir a energia, eu vou pôr uma parte em painel fotovoltaico, que é renovável, ou vou comprar energia no Mercado Livre renovável, que as emissões são muito menores, ou eu vou ter um sistema de ar-condicionado que vai reduzir emissões e vou substituir agora, vou ter um sistema de iluminação, a gente passou pela fase do LED, que não tinha LED, agora tudo é LED, né, e reduziu muito as emissões do carbono operacional em função disso. Agora o material, você pôs lá, ele ficou, aí você já, desde a extração que você teve lá daquele material, o transporte, ele está lá, né? Ele só vai acabar lá no túmulo depois quando ele for destruído. Então, eu acho que isso traz uma responsabilidade maior no agora, para essa escolha de materiais que existe agora, que depois é muito difícil de mudar em prédio que vai ficar 50, 100 anos ali de pé, né? Tem várias coisas da para a gente falar também. Por exemplo, no Aqua, né, ele fala sobre você ter flexibilização dos espaços. Também isso é interessante, porque pode haver uma mudança de função. Você tem um edifício residencial que pode virar um edifício comercial. Então, o desafio de você projetando o futuro é difícil, né? E pensar nessa flexibilização. E tem uma outra coisa que eu gosto muito também na ACV, quando você fala do berço ao túmulo, é que esse tipo de coisa, quando você pensa na vida útil do edifício, é um desafio e ele é uma coisa muito legal que ela é uma ferramenta que te ajuda a tomar uma decisão na escolha de um material que dura mais, às vezes. Porque, então a gente tem uma expectativa de vida, porque imagina o seguinte, você tem um material tradicional que tem um impacto ambiental. E aí você tem um material que tem um inovador, supondo, que tem um impacto ambiental que é metade do impacto ambiental daquele. Estou simplificando no exemplo, né? Só que se ele dura 10 vezes menos, você concorda que o impacto ambiental está muito maior, né? Entende? Você tem que comprar 10 vezes o material, então você tem aí 20 vezes esse impacto. Então, essa é uma questão que tem que tomar um cuidado, e quando você faz essa avaliação do ciclo de vida, fica muito claro isso. Às vezes, você tem um material que parece que tem um impacto ambiental menor, mas dura menos. Então, você tem que fazer essa conta por ano para ver quanto dá. Então, esse tipo de raciocínio, a ACV, quando você faz do berço ao túmulo, ela te ajuda bastante a ter essa visão clara, que às vezes não é tão claro assim, quando você está tomando uma decisão de projeto. Pessoal, Felipe e João, obrigado pelas apresentações. E a pergunta para vocês é a seguinte, se seria possível fazer, e se poderia dar algum resultado útil, fazer uma espécie de normalização dos impactos ambientais dos materiais em função do uso deles nas soluções arquitetônicas e técnicas que, por si, podem trazer uma redução dos impactos do edifício em uso. Ou seja, um material, às vezes, ele pode ter um conteúdo maior de impacto ambiental, de qualquer natureza, no entanto, o uso dele proporciona um impacto ambiental muito menor na edificação construída. Pelo que eu entendi, não foi bem o caso da casa de madeira, mas pode ser. Então, seria possível fazer esse tipo de normalização? Eu acho que sim. Por exemplo, aliás, isso é uma coisa importante, né? Quando você faz uma ACV, você identifica os hotspots, né? Quer dizer, você tem os caminhos críticos. E aí você consegue compensar uma coisa pela outra. Já que o edifício vai durar muito, né? Então você identifica um material, por exemplo, um sistema de fachada que a limpeza, você pega um sistema de fachada para edifícios enormes. Se você monta um sistema de fachada que talvez ele na produção, mas durante o uso não usa água. Sei lá, um exemplo aqui. Pronto. Na verdade, já... Alô? Você fez você fez essa avaliação até o túmulo e você conseguiu fazer esse balanceamento. Vale a pena ou não vale a pena? Normalmente, essas soluções, você tem o break-even, né?
Às vezes, até tal momento, se durar até tanto, vale a pena esse. Não, se durar mais, o sistema de fachada, aí esse outro sistema que tem um sistema, que tem uma tecnologia que a limpeza tem um impacto ambiental menor, aí vale mais a pena, coisas desse tipo. Então, não é possível, sim. Eu acho que é super viável, só através de ACV. Eu acho hoje viável fazer isso. Eu acho que a análise de ciclo de vida ela ajuda muito a tirar esse tipo de dúvidas, né? Porque a gente teve um caso, por exemplo, um empreendimento no Ceará, em que um incorporador estava fazendo um condomínio de casas e ele queria usar a tal de uma palha para fazer a cobertura das casas. E aí vieram com uma ideia que eles acharam uma palha que tinha sintética, que tinha um conteúdo reciclado gigantesco, grande parte dela era reciclada, que vinha do Canadá. E aí os caras iam colocar isso, porque não, é conteúdo reciclado, outra palha não é, conteúdo reciclado não é. E aí a gente já estava contratado lá, falou, vamos rodar a análise de ciclo de vida disso daí. Aí quando você roda a análise e vê o impacto total, você considera, nesse caso, as emissões do transporte daquela palha toda do Canadá para cá. E aí mudou totalmente o cenário. Então, aquela palha que, a princípio, porque tinha conteúdo reciclado e tal, parecia melhor, por condicionantes do local, porque ela ia ter que vir do Canadá para cá, ela acabou, aí quando você pega no ciclo de vida, na parte de transporte, ele gritou ali e falou, não, né, não dá. E aí isso nos fez o incorporador tomar a decisão de usar a palha local, inclusive desenvolver a comunidade local para fazer extração da palha lá, acho que Carnaúba, não lembro, e fazer todo um trabalho social, inclusive, em relação a isso. Então foi a partir de uma análise de ciclo de vida completa que eles conseguiram identificar onde estavam os impactos e aí, acho que é o que o Felipe falou, né? Dá para comparar maçã com maçã, não maçã com banana, e tomar decisões mais assertivas. Acho que minha pergunta é breve. Pegando um pouco carona, acho que na pergunta da Ana, sobre suprimentos, materiais, me corrijam se eu estiver errada, mas a gente tem na Europa uma média de 8.000 materiais com certificações na construção civil, e no Brasil esse número não chega a 60 materiais. A pergunta eu já tentei pesquisar de várias formas que empresas e que materiais são esses, embora limitados, mas que possam atender, que sejam certificados. Onde obter esses materiais que têm essa certificação hoje no Brasil? Existe uma lista ou qual o caminho para chegar até eles, por favor? E é verdade, a Europa tem muito mais declarações ambientais, a Ásia também, né, Estados Unidos também. Mas está crescendo bastante no Brasil, as declarações. A gente tem chegando perto de 100 atualmente, mas esse ano cresceu bastante. E também 100, não é, pensando em construção civil, acho que daria por aí umas 60 mesmo, né? 60, 70. As declarações ambientais, ela tem um operador de programa onde ele cuida do programa, né? Então, por exemplo, a Vanzolini tem parceria com o maior programa de declarações ambientais do mundo, que é o EPD Internacional. O site deles tem todas as declarações ambientais disponíveis, que daí é o environdec.com, né? Esse é o site onde você tem a biblioteca de declarações ambientais, você pode procurar lá todas as que estão disponíveis, pode fazer o filtro por país, ou por nome, ou escopo, e assim por diante, né? Até porque, às vezes, você pode até comparar, que nem o João Marcelo falou, né? Você pode trazer um produto de outro país e você consegue encontrar EPD nessa mesma plataforma. Então, existe, sim, essa plataforma. Inclusive, a gente até... Uma questão de comunicação, já que está falando sobre isso, né? É interessante. Quando um produto tem uma EPD, a gente sempre fala para utilizar referência o nosso site, porque vai estar sempre atualizado. Ele não coloca a EPD dele, a DAP dele, no site da empresa, porque vai saber o que aconteceu. E se atualizou, cancelou o cadastro, ou aconteceu alguma coisa. Então, você tem que sempre ir na fonte, base de dados, e aí tem lá, se ela está válida, qual a última atualização e assim por diante. Então, sim. Só complementando a gente que é consultor, né, quando a gente vai rodar um ACV, a gente precisa desses EPDs, dos materiais. E, infelizmente, hoje a gente ainda tem que usar EPDs de materiais que estão lá fora, e aí vira um ACV muito aproximado, né?
Óbvio, ao longo desses anos, a gente está vendo que está crescendo, de fato, o número de empresas brasileiras que estão fazendo EPDs aqui no Brasil e disponibilizando, mas ainda é pouco para a gente ter análises de ciclos de vida bem precisas. Mas, de forma comparativa, a análise de ciclo de vida já funciona bastante para o propósito, né, de tomada de decisão. E acho que é isso. No site do EPD, a International tem todas as DAPs lá. Tem também uma lista dos consultores EDPs que podem fazer o processo de consultoria ACV para uma marca que queira tirar o EPD do produto. A Sustentec está lá, né, Bruno? Então, acho que é uma boa referência ao site do EPD, o site da Vanzolini também. Perfeito, gente. Estamos chegando ao fim aqui do nosso segundo dia. Nossos agradecimentos especiais aqui ao João Marcelo, ao Felipe, que trouxeram aqui de uma forma transparente todas as explanações, enfim. Queria também agradecer, um agradecimento especial à Lívia Pereira, presidente aqui da Casa Cor, junto com toda a equipe aqui da Casa Cor que vem nos apoiando, né? Então, nosso agradecimento especial. E os recados finais, por gentileza, vocês sigam a Fundação Vanzolini nas redes sociais, né, que vocês participem da nossa rede, acompanhem a Fundação e, principalmente, se vocês forem tirar, né, alguma foto, né, a Fernanda está lembrando, marquem a Fundação Vanzolini nas fotos. Né? Então, eu espero encontrá-los todos no dia 26 com o Gabriel, que vai falar sobre eficiência energética. E, novamente, eu queria ratificar aí os nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado a todos e até o dia 26, gente.